Bem-vindos ao Corporate Minas. Olá, Nayara, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, e você? Tudo ótimo. Ai, gente, eu não sei se eu falei ainda, ela não tá muito maravilhosa com esse cabelo louro e esse batom vermelho? Agora somos duas loiras, né? Duas Ai, loiríssimas, inclusive. não sei, né? A gente vai ficar loura até quando o dinheiro der pra pagar a raiz, né, galera? Qualquer coisa eu apareço aqui meio morena. Bom, depois do último episódio, Ai, né, que foi maravilhoso. super importante pra gente, completando um ano, e nós viemos com um tema tão importante escolhido pelo pessoal. Nós vamos trazer hoje um tema que ele é uma continuação, Sim, sim. né? É uma continuação e nós trouxemos uma convidada super especial. Vamos apresentá-la? Ai, vamos. Então vamos lá. Ela que é formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em gerenciamento de obras, produção, racionalização e desempenho da construção. Ela tem MBA em gestão estratégica de negócios, MBA em arquitetura hospitalar. Ela é mãe da Joana, casada com o também arquiteto João Pedro. Hoje a nossa convidada é Rafaela Derrico de Almeida Simões. Rafa, é uma honra pra gente estar com você aqui, viu? Obrigada, gente. Nem eu sabia que meu currículo era tão extenso Nossa, assim. eu ia falar, olha. Agora eu entendo que o João Pedro disse que não é pra eu estudar mais. Ela tá Quando equilibrando lista, ali, hein? quando lista, né? Esposa, mãe, e tudo isso de bagagem, Isso que eu ia falar, não é e sem- fácil, não. Sem falar que os dois últimos itens, gente, isso aí é um doutorado, é um mestrado. Ser mãe e esposa e mais aquele currículo de cima não é pra qualquer um, né? Ai, gente, é complexo, mas eu muito feliz. E vamos falar sobre o tema de hoje, que ele tá sensacional. O tema é o poder da ambiência nas empresas. Gente, eu amei esse tema. Sensacional. Amei. Vamos Eu começar, Rafa. Vamos Posso lá. falar de Rafa já, né? Porque a Claro, Nayara por fala de favor. você, então já tô Por íntima. favor, fique à vontade. Todo mundo me conhece assim mesmo. Então, tá bom. O que é essa tal da ambiência? E o que é? Só colocar uma plantinha no canto e uma e uma playlist lo-fi? Conta pra gente como que é, como que começou, como que você enxerga tudo isso. Certo, Fer, vamos lá. Eu vou te chamar de Fer também, né? Com Mais certeza. fácil. Fer, primeiramente, gente, obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. É uma honra. Ambiência. Ambiência é uma coisa que você vive e você nem sabe. Aqui é uma ambiência, né? Assim, a ambiência, ela não é uma parte da arquitetura em si, mas ela é uma conjuntura de todos os elementos que você vive ali dentro do espaço, no caso aqui nós estamos falando de trabalho. Então, ela é uma junção. A gente vai falar sobre mobiliário, sobre iluminação, sobre sonorização, até o cheiro pode ser que transforme aquela ambiência de forma diferente. As cores são importantíssimas. Então, assim, ambiência é a percepção do ambiente vivido, basicamente. Acho que isso é um exemplo do que é a ambiência. Mas só para voltar ali, que você me perguntou como a gente chegou nisso, né? Como eu cheguei nessa parte de trabalho, mas foi realmente a vida que me levou, viu? Eu não optei por estar na arquitetura. Eu acabei caindo na arquitetura, eu queria fazer festa, gente. Eu sou festeira, mas acabei partindo para arquitetura porque eu achava que dava para fazer cenografia com arquitetura e vi que não era nada disso e me apaixonei pela parte corporativa. Acabei entrando numa empresa de cooperativa médica e foi ali que eu descobri tudo que dava para fazer com arquitetura e influenciar o ambiente de trabalho das pessoas. Tá respondida? Acho que é isso. Super bacana. Bacana. Um pouco antes, pessoal, a gente estava conversando e realmente para entender, né? Porque às vezes a gente usa um tema ou uma profissão, a gente não consegue entender esse leque e principalmente como a gente aplica isso na nossa vida. E a Rafa, ela trouxe um exemplo muito bacana da cidade, Rafa. Eu acho que seria bacana você compartilhar com quem talvez nunca ouviu esse tema, ambiência, o que que ambiência tem a ver com arquitetura. Certo. Normalmente as pessoas são formadas em arquitetura e urbanismo. A gente só fala da arquitetura normalmente, né? Mas o urbanismo, ele é a arquitetura expandida, né? Em nível escala grande, é a cidade. E eu comentei com vocês, né, que assim, as pessoas, elas não conseguem, às vezes, ter dimensão de como o urbanismo e a arquitetura influencia na vida delas. O urbanismo, se você for pensar, vamos pensar uma cidade grande, né? Vamos falar de trabalho e cidade. Quanto tempo você demora para chegar no seu trabalho? Você tem que acordar mais cedo,
para chegar até lá, né? Porque tem uma distância, tem um ponto, as ruas pedem que você faça isso. Então, assim, isso está influenciando na sua vida. O urbanismo acabou de influenciar na sua vida e você nem percebeu. Se você talvez estivesse morando mais perto, talvez se a via fosse mais larga e os carros pudessem transitar com mais facilidade, você chegaria mais cedo, você teria uma qualidade de vida diferente. Então, realmente, olhar por esse viés, você entende como a arquitetura e o urbanismo são importantes e atingem a vida de todos nós sem a gente perceber. E aí é muito bacana, porque amarra na minha pergunta. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, ou alguém já comentou, quando você inicia numa nova empresa, você tá super engajado, você tá ansioso por conta daquele escopo que te passaram na contratação, mas quando você entra na empresa, você fala, nossa, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava. Sendo que você nem começou a sua atividade, mas só a percepção do ambiente. Então, o que que a arquitetura tem a ver com isso, né? Então, a questão predial mesmo, o espaço, como está alocada a mobília, qual que é o impacto que tem disso? Com certeza, Nai. Eu nunca entrei num lugar de trabalho que me desse vontade de sair fugir dali, né? Mas isso acontece muito, né? E a pessoa nem consegue, às vezes, entender que é o ambiente que tá causando aquela vontade dela de ir embora. Mas o corpo, ele percebe, né? A nossa cabeça, ele tem esses sentidos pra área. Um ambiente, às vezes, muito fechado, se a pessoa já é claustrofóbica ali, é um ambiente que não tem janela, não tem iluminação natural, ela vai perceber diferente. Hoje em dia já se fala muito de ciclo circadiano. O que que é isso? Como o corpo, ele entende os horários, né? O horário de sol, o horário sem sol, o que que ele tem que fazer naquela decorrência. E ali, quando a gente coloca as pessoas dentro de um ambiente totalmente isolado, fechado, sem iluminação, sem acesso ao externo, com uma iluminação que não trabalha, com uma cor muito forte, que não traz ali um momento para ela relaxar, aquilo traz uma dificuldade dela focar no trabalho. Então, realmente, as pessoas vivem essa ambiência sem perceber. E elas precisam se conscientizar disso. O que está incomodando nelas? É o ambiente. Não é o trabalho, às vezes, não é o gestor, é a forma como ela está colocada no espaço. Muito bacana, né? E olha só, eu até tinha dito que esse tema, ele é muito casado com o tema em que a gente trouxe da última vez, que é a cultura organizacional, e que, de fato, casa muito com a questão da ambiência, né? Porque a ambiência também faz parte da cultura Sim. da empresa, do que a empresa preza e do que ela quer, de fato, trazer para os colaboradores e para os clientes também, né? Com certeza. Ô, Rafa, responde pra gente, você acha que é importante, é necessário todas as empresas, em diversos segmentos, ter um profissional de arquitetura? Olha, importante seria, mas a gente sabe que não são todas as empresas que conseguem colocar isso dentro do seu quadro organizacional, né? Então, assim, acredito eu que aquela pessoa que tem um quadro um pouco reduzido, que se ele puder ir até a internet, buscar informações, porque hoje já é muito difundido. Hoje, né, a gente tem acesso à informação, o chat GPT aí ajuda a gente bastante. Então, se a gente colocar ali neuroarquitetura, algumas palavras-chave, trazer um pouco dessa informação, a pessoa, né, o gestor vai conseguir talvez trabalhar nessa área, porque a gente sabe, né, que às vezes a pessoa não tem um investimento ali para fazer, mas pequenas coisas podem ajudar isso. Agora, se a empresa tiver a disponibilidade, né, tiver a condição de pelo menos não manter fixamente um arquiteto dentro da grade, mas contratar quando for fazer movimentos grandes, né? Porque assim, o arquiteto, ele não vai só olhar para o ambiente fechado, ele vai entender todo o fluxo, né? Ele vai conversar com a pessoa e entender qual é a atividade. É engraçado que às vezes a pessoa chega pra gente lá no trabalho e fala, eu preciso de tal coisa. E aí eu começo a fazer a pergunta ao inverso, você precisa para o quê? Me explica o que você vai fazer, por favor? Olha, eu não quero mudar a sua ideia, eu só quero entender para eu poder te atender melhor. Saber o que vai ser feito no ambiente traz toda a diferença para quem vai planejar ele. Porque às vezes a pessoa que vem de fora só quer uma mesinha e às vezes não é só uma mesinha. Eu colocar a mesa naquele lugar, pode ser que a boca do ar vai bater na pessoa, pode ser que a luz vai refletir, talvez o piso vai refletir, a luz do piso vai bater no olho e vai causar um desconforto. Então, assim, o arquiteto, ele vê a situação de forma macro, o ambiente em todas as suas nuances. Então, quando o arquiteto te perguntar, senhoras e senhores, for tentar extrair de você a informação do que você vai fazer ali,
não é porque ele é chato ou enxerido, é porque realmente ele quer te atender da melhor forma possível. Entender o que vai ser feito ali faz toda a diferença para quem tá planejando o espaço. Bacana, hein? Tem um show aqui. Olha, E eu perdão. ia falar, é legal porque assim, eu acho que hoje talvez muitos gestores, né, não entendem. Não entendem o poder de fato da ambiência, a necessidade de ter um profissional que vá até a empresa e sinalize, olha, talvez a baixa produtividade, né, o clima organizacional que está aqui na empresa hoje é decorrente da falta de organização do espaço físico, né, de não terem pensado naqueles detalhes que influenciam a vida das pessoas ali dentro. E é legal, assim, como uma dica, de fato, né, para as empresas aí, para os gestores que nos assistem. Uma dica, né? Não, Contratem um profissional que, de fato, possam ir até a empresa e identificar isso tudo. E muito bacana, porque até quando a gente vai para a linha da neurociência, a gente sabe que a organização ela melhora a produtividade, né? O seu cérebro vê as funções de maneira mais específica o que você precisa fazer. Às vezes a gente foca tanto em processos que a gente bate na tecla que precisa ter processos, só que o ambiente, o fluxo dos movimentos não estão alinhados com aqueles processos, né? Então eu acho que isso é muito bacana. E o que a Rafa falou já traz uma pergunta que eu ia fazer: como que a iluminação, por exemplo, pode melhorar ou prejudicar a performance? A gente ouve muito falar isso e quando a gente associa, eu tive uma pessoa que trabalhava comigo que ela estava tentando implantar um núcleo de arquitetura dentro de... Era uma área da saúde, né? Uma empresa da área da saúde, ela estava tentando implementar. E ela falava muito da iluminação. Né? A iluminação está muito forte, a iluminação mais quente, isso também afeta o humor, Rafa, alguma coisa Sim. assim? Então, como que as empresas não têm essa noção? Tá vindo agora o start depois do episódio, não tenho muito recurso. O que eu consigo fazer, por exemplo, com a iluminação? Ó, Nai, iluminação é um caso à parte dentro da arquitetura. Hoje existem várias graduações para isso, o tal do light design, né? Porque a gente não vai tão fundo na arquitetura quando a gente estuda, mas assim, a gente já tem alguns entendimentos. Por exemplo, você falou sobre a cor da iluminação, né? Nós temos vários viés dentro da iluminação. Nós temos cor, a gente tem potência. Então, assim, por isso que eu falo que é uma conversa bem complexa. Mas a cor, a gente tem sempre aquele tom neutro, o tom amarelado e o tom mais esbranquiçado. Nas áreas administrativas, é normal a gente optar pelo tom branco. Porque existe uma norma por trás que fala a quantidade de lumens que a gente tem que ter ali. Então, é normal trazer a luz branca para isso. Mas, talvez, ela não possa ser direta. Ela precisa ser difusa, né? Então, assim, isso está totalmente atrelado à produtividade, como você disse. Eu vou dar um exemplo de um projeto recente que a gente fez, desenvolveu na empresa. A gente tinha um escopo de um serviço que rodaria 24 horas, com pessoas olhando no computador, com 3 telas, ou seja, já tem luz ali, mas são pessoas que gostam de trabalhar e a gente sabe que é o tipo de trabalho deles com uma luminância mais baixa. Então a gente optou por um perfil de LED fininho, num tom mais amarelado, mas com uma potência alta, para que iluminasse bem. E aí, como que a gente fez para aquilo tirar ainda mais aquele espectro de luz? A gente aplicou placas no teto acústica para que a iluminação tivesse por cima e essas placas pudessem fazer alguns momentos de sombra. Então, trazendo um conforto para aquela pessoa que vai ficar uma longa permanência no espaço. Então, ela vai ter uma vista cansada ali pelaquela tela de computador, mas a iluminação não vai pesar junto daquilo, entende? Então, realmente, iluminação é um item que as pessoas não dão muita atenção e tem muita gente boa no mercado fazendo transformações incríveis só com a utilização desse recurso. Às vezes a internet pode te ajudar, se você não tem recurso, mas um light designer acho que faz a diferença total. Designer. Gente, olha, Eu ia até comentar uma coisa, para você ver como a luz é importante. Como é que os fotógrafos fazem as fotos? As fotógrafos não falam, olha, é a luz que faz a diferença? Então, assim, dentro do ambiente, a luz também faz a diferença. Ó, só um ponto aqui, ó. Você que trabalha numa sala que tem um monte de gente, vamos olhar qual é o CID que tá vindo de atestado? Às vezes a gente resolve um monte de CID de atestado de enxaqueca, gente, só mexendo na luz. Olha lá.
Hoje eu tô pensando longe, gente. Não, a Nai, a gente conversa bastante sobre isso e a Nai tem algumas sacadas importantíssimas no viés da arquitetura. Ela já pode ir ali trabalhar, dar uma ajudadinha. Ô, Rafa, e você acha que hoje as empresas estão começando a implementar a parte da arquitetura? De fato, estão enxergando esse ponto como algo tão importante pensando na parte estratégica? Com certeza, Fer. Acho que se a gente levar aí para as grandes capitais, principalmente São Paulo, que é um berço do corporativo, a gente traz aquelas empresas ali, Faria Limers, né, que a gente fala, que traz recursos arquitetônicos muito interessantes, né? E eles são, sim, chamariz para pessoas permanecerem na empresa, né, para talentos querendo entrar, né, reter eles. Então, assim, vamos usar, eu posso falar Claro. empresas, por exemplo, o Nubank da vida, né, que tem uma piscina de bolinha roxa, tem ali o seu escorregador, uma Cacau Show, que tem toda uma ambiência diferenciada, a gente tem um auditório totalmente fora do óbvio, do comum, né, um lugar que dá para multifuncional, com tela, que tem outros ambientes para as pessoas trabalharem que deixam as pessoas se expressarem ao mesmo tempo, tem alguns lugares reclusos para que ela pense no cantinho dela que precise focar, né? Então, assim, isso está muito em alta hoje, porque veio uma pegada há algum tempo de open space, né? A galera querendo tirar todas as paredes, vamos aglutinar todo mundo, vamos colocar bancadas longas, todo mundo no mesmo ambiente, vamos fazer integração de equipes, quem funciona com quem, vamos deixar. Mas tem muita gente que não consegue trabalhar nesse formato, então a gente precisa fazer assim uma mescla, né? Trazer esse open space com aquele ambiente agradável, né, com tons legais, com mobiliário bacana, com cadeira interessante, talvez mesas que não sejam rígidas, né? Possam funcionar aquelas mesas de várias formas. Eu não preciso trabalhar ali naquele mesmo local sempre, mas que eu também possa ter uma cabine acústica, onde eu posso fazer a minha reunião de videoconferência com tranquilidade, com o som controlado, onde eu possa debater ou dar um feedback para o meu, né, colaborador de forma sem expor ele num ambiente coletivo. Então, assim, eu acho que a arquitetura de fato hoje pode reter talentos, sim, pode fazer toda a diferença na contratação e, finalmente, no clima organizacional que a gente também comentou lá atrás. Ô, Rafa, a gente vê que um pós-pandemia, ele mudou muito o corporativo em N questões. Muito. E na época da pandemia, os serviços não podiam parar, né? Alguns serviços, eles ficaram interrompidos, mas outros tinham que acontecer e a gente foi para o home office. Certo. E agora, a gente vê muito que algumas empresas estão com dificuldade de trazer esses profissionais de volta para a instituição física. Muitos profissionais que performam bem, eles optam em fazer uma transição de empresa porque eles não querem mais aquela rigidez que você trouxe agora. Então, Exato. eles querem um conforto e tudo mais. Como que você vê? Você sentiu que isso aqueceu a arquitetura? Então, talvez agora as empresas estão com esse olhar, opa, eu preciso deixar o ambiente mais atrativo. Eu não posso mais botar aquelas paredes brancas, aquela mesinha bege e falar, volta. Realmente, né? É uma reflexão, né? Como o aconchego da casa acolheu muito melhor o trabalhador do que a empresa, porque a empresa nunca foi um lugar para ser acolhedor, né? Vocês já perceberam isso? Sim. Dificilmente a gente tem essa sensação que a gente está acolhido ali, né? A gente está sempre no timing de vai, meta, Entrega, acontece, entrega. vamos. E eu não sei, né? Eu não sou empresária, não tenho uma empresa, mas a gente está ali dentro. Será que esse é o melhor caminho? Será que chegou o momento momento de ruptura dessa sensação? Vamos parar e pensar. Quanto tempo vocês ficam no trabalho? Vocês ficam mais tempo que a casa de vocês, não é? 9, 10 Certamente. horas. Isso que eu ia Assim, falar. talvez vocês fiquem mais tempo na casa de vocês dormindo, né? Se você Nem sei, juntar, né? Mas acordada, fazendo alguma coisa, vocês estão sempre no trabalho, não é mesmo? Verdade. Então, assim, por que não acolher do que gerar esse estresse, né? Será que acolhimento gera mais produtividade? Eu não sei, talvez sim, certo? A gente fica muito tempo no trabalho. Então, querer ficar ali através da ambiência é um poder que talvez os gestores ainda não descobriram. Mas eu acho que
nas grandes capitais, como diz novamente, isso já está um pouco mais difundido e pode ser que traga isso para o interior, né? A gente não é tão interior assim, mas eu vejo que... Muito engraçado que eu vou falar agora. Mas quando a gente inaugurou ali esse ambiente que eu tô falando em questão, ele tinha um local instagramável, ele tem um verdinho, ele infelizmente não teve a luz ali externa pra gente trazer o ciclo circadiano, mas ele teve uma solução com uma distração positiva, que foram as placas acústicas no teto, que não estão colocadas de forma rígida, elas estão com um desenho tanto de altura quanto de cores, para que aquela pessoa que esteja ali naquele ambiente, ela tá focada, me deu vontade de distrair. Onde que eu vou olhar? Ai, olha que distração positiva. Eu tô olhando pro teto, nossa, aquilo ali é alto. Aquele tava daquele jeito. Bom, agora eu posso voltar. Então, assim, as pessoas que entraram ali, que conhecem de fora, o que elas me falam? Nossa, você tá parecendo a Faria Lima. Então, assim, olha como as pessoas já estão com essa percepção que a Faria Lima tem um ambiente mais interessante do que o trabalho no interior. Então, talvez, acho que é o momento. Acho que vai haver, não digo hoje, não digo nas pequenas empresas, mas as de médio porte e maior porte, eu acho que elas estão começando a trazer isso para dentro do coração, assim, entendendo que isso pode fazer diferença, sim. É que talvez a gente traga aquele conceito que a gente vê muito hoje nas empresas, das gestões, olharem tudo como custo, Sim. né? Então, olhar a parte de arquitetura com mais um custo. Ah, eu não vou investir em pensar no teto, em pensar numa mesa melhor para o colaborador. Ele tem que chegar e ele tem que trabalhar e ir embora e acabou, né? Então, assim, eu acho que casa muito com isso. E aí, pensando sempre naquela questão de custo. Ah, eu não vou investir nisso, porque isso não traz benefício. Então, não tem essa visão ampla de fato, entender quais são os impactos que tem positivamente. E aí, pensando nesse aspecto, Rafa, o que você daria de dica hoje para as empresas? Por exemplo, pensando em baixo investimento, Certo. o que pode se fazer dentro de uma organização para trazer esses pontos, né, benéficos da parte de arquitetura sem investimento alto? Certo. Fer, eu acredito muito que a arquitetura ela tem que ser inclusiva. A partir do momento que você faz grandes estripulias, não faz muito sentido, né? A pessoa tem que ter condições de acessar aquilo. A arquitetura ela tem que ser democrática para todos. E aí, o que acontece? Tem um viés aqui meu, que além de ser arquiteta, eu estou coordenadora de facilities. E quando a gente fala de facilities, a gente entra muito na manutenção, né? A gente entra muito no assim, o seu é o maior orçamento da empresa, é um dos maiores orçamentos, corte custos a todo momento, pense nos investimentos, enfim. Então, assim, eu sou treinada para pensar com essa cabeça de como nós vamos fazer o melhor com o menor custo possível, né? Como nós vamos investir, mas não vamos, né, abrir um leque enorme de investimento. Eu acredito que as pessoas possam começar ali pela cor. Uma cor faz toda a diferença. Tinta, né? A gente pega a nossa casa, compra numa loja grande que hoje tem aí, uma Leroy Merlin, a gente vai ali e roleta a parede. Vai ficar 100%? Não vai ficar 100%, mas a gente vai resolver. Então, assim, a primeira coisa, a cor. Talvez a cor possa estar fazendo diferença para o ambiente. Uma parede um pouquinho com um tom um pouquinho diferente, né? E aí cabe, como eu disse, buscar informações ali na internet, que hoje, como eu disse, já é muito difundido de cor. Então, vamos começar pela cor, né? Outra coisa que a gente também pode trabalhar, igual a Nay falou, iluminação. Talvez uma luminária ali na Leroy Merlin mesmo possa fazer diferença. E por último, se não for uma área, né, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a área da saúde, talvez sim um verdinho, né? Por que não uma planta? Talvez se tiver um ambiente que é possível colocar uma planta natural, vamos seguir com uma planta natural, né? Mas se não der, vamos tentar trazer um verde? Mais uma opção que eu acho que pode trazer uma coisa interessante será que não é o momento da gente colocar uma parede com giz que dê pra gente escrever, pra gente expressar o que a gente precisa falar, pra gente exemplificar? Um vidro, né? Acho que um adesivo. Então, assim, eu falei alguns recursos, né? Lógico que a junção de todos eles é que faz a diferença, mas não são coisas caras.
A gente faz isso na nossa casa. Se você não é uma empresa que precisa de uma nota fiscal, se você é um empresário aí que não trabalha nesse sentido, uma Shopee pode ajudar. Quantas coisas a gente tem acesso hoje à Shopee, gente? Né? Então, assim, tá cheio de coisa na internet. Hoje a gente vive um mundo tão fácil, né? Assim, de informação. Ninguém precisa pegar uma Barça para entender um negócio. Então, assim, vamos buscar a informação que ela tá ali disponível. Dá para fazer, com certeza. Isso é muito bacana e traz um pertencimento, Rafa. Eu ouvindo você falar, às vezes a gente está numa empresa e o gestor ou a equipe da coordenação em geral fala, cara, o que a gente vai fazer para trazer engajamento para essa galera? Coloca ali lista, ó, as sugestões que a Rafa deu. Lista, faz uma enquete coletiva. Certo. Imagina, não, eu quero vamos criar agora uma sala. Tem muitos nomes, né? Sala de descompressão, desopilação, né? E dá o nome. Coloca, pinta a parede com a tinta de giz. Exato. Ah, não, que a gente não quer isso. O que a gente quer é puff. Porque a gente vai almoçar, só tem 3 bancos e a gente é em 5. A gente não, nós somos, né? Nós somos. O professor Pasquale gritou aqui agora. Precisamos de puff. Cara, compra um puff. Né? E você falando, eu lembrei de algumas situações. Olha que são coisas pequenas que às vezes a gente não para pensar. Uma vez eu trabalhei numa empresa que tinha um horário de pico, né? Não, acho que todo mundo vai se identificar com isso. Horário de pico na hora do almoço. Desce uma quantidade X e a gente tem Y de micro-ondas. E aí, olha só que situação, né? Às vezes é um ambiente um pouco mais gostoso. O que você faz enquanto você está esperando a fila do micro-ondas? Você tem ali, seja uma TV, um videogame. Eu tenho ali uma outra coisinha. Então, são pequenas coisas que, somado ao todo, somado à pressão natural que tem da atividade, porque eu brinco, nós precisamos de receita. Então, trazer receita não é uma opção, é uma obrigação. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer para que todo esse caminho não seja tão pesado, né? Então, essas ideias são muito bacanas. Ô, Rafa, tem alguma tendência que está em alta? Ainda que não tenha chegado aqui na nossa região, mas na área eu vejo por cases de grandes empresas que está em alta agora mobílias diferentes, mobílias que são flexíveis. Não, está em alta trazer coisas de ambiente externo, seja a piscina de bolinha, seja o tobogã. Claro que isso a gente está falando de empresas um pouco maiores, né? Um Google da vida, um Nubank. Mas o que você sente que está em alta agora? Olha, o que tá em alta, quando você procura essa coisa corporativa, é realmente isso que eu comentei. Essa junção do open space, mas com os ambientes mais reservados que a gente chama de cabine acústica, né? Hoje o mercado já vende essa cabine acústica pronta. Você vai ali, tem já opções que vem toda já revestida, com a mobília dentro. Então, assim, realmente eu acho que não é uma modinha, eu acho que isso vai perdurar por um bom tempo, dessa junção do open space, que é o espaço inteiriço, com várias bancadas. Essas bancadas, elas são fixas por setores ou não, né? Elas podem ser rotativas, atreladas a esse espaço mais intimista, para que as pessoas possam ter um momento delas ali, decorrente do dia a dia delas, né? Eu entendo essa parte, né, divertida dos mobiliários, que a gente falou, o tobogã e tudo mais, mas isso realmente eu acho que é para uma escala bem grande de empresa, né? Porque realmente não é todo mundo que tem espaço suficiente. Às vezes a gente tem uma empresa que está ali no seu limite para trabalhar. Então, realmente, esse espaço de divertimento, né? De descompressão tão extenso, às vezes ele não vai ser possível. Mas eu acho que esse item que eu comentei aqui para o trabalho do dia a dia, eu acho que ele veio e ele vai ficar durante um bom tempo, assim, e ele deve se disseminar para outras empresas menores, até mesmo porque o espaço sem paredes, ele é bem mais aproveitável, né? Quando a gente faz um projeto, a gente calcula em torno de 30% dele como parede. Então, vamos supor que fiz lá a somatória, eu tenho 10 ambientes, cada um tem 10 metros, a soma deles eu aplico 30%. Então, assim, parede ocupa bastante espaço, né? Divisão em parede, mesmo que seja drywall. Então, é uma junção. Acho que isso vai caminhar durante um bom tempo. Bacana. E você acredita que no futuro nós teremos empresas mais humanizadas pensando no poder da ambiência?
Ou você acha que ainda pensando no ambiente corporativo, as empresas vão seguir sempre nessa linha muito tradicional, nessa linha muito escritórios cinzas? Fer, eu acho que. Aliás, eu acho não. Eu torço para que sim. Mas eu não posso ser uma pessoa assim tão positiva a ponto de falar que 100% vai aderir, né? É realmente uma questão muito de visão. Tem algumas empresas muito tradicionais, e aí a gente entra. Quando eu falo tradicional, eu quero dizer assim que é um proprietário de idade um pouco mais avançada, que realmente não importa o que faça, ele vai entender que aquilo não tem funcionalidade para o negócio dele, né? Então, assim, eu acredito que as novas gestões vão atualizar esse mercado e o próprio mercado vai pedir isso, porque a geração que está aqui, a gente sabe que muda muito facilmente de emprego por motivos que antigamente que as pessoas com mais idade não levavam em consideração, e isso é um item que eu acredito que eles vão ver, sabe? Então, assim, talvez vai ser não vai mudar 100%. Algumas empresas mais tradicionais vão seguir esse padrão que a gente já conhece, mas muitas outras vão sentir em algum momento que elas estão pressionadas a mudar o espaço de trabalho decorrente da não retenção de talentos. Então, é uma coisa que vai caminhar junto. Eu ia falar exatamente esse tema, né? Retenção de talentos. O quanto o poder da ambiência. Porque, assim, eu falo também por mim, por já ter estado, né, em empresas que, de fato, a ambiência fez muito sentido. De estar em lugares, por exemplo, que o formato que a empresa era, todo mundo junto, formato de mesa, de luz, era uma sensação tão. Era uma sensação agonizante. Era O seu corpo queria sair dali, né? sumir, sair correndo. E às vezes você achava até que era por causa das pessoas, não era? Exato. E aí, talvez hoje, com a maturidade que você tem, você acabou de falar. Não era bem isso. Acho que não era o meu gestor que era péssimo, era só o Foi uma ambiente junção, que, é uma junção, né? que me deixava assim, né? Isso é pra tudo, tá, gente? Às vezes a sua casa tá te deixando nesse formato porque você dispôs os mobiliários ali de um formato que não é bacana, a luz tá muito clara pra você acorda e já vem aquele negócio na sua cara. Então, assim, é realmente de se pensar, né? A gente precisa entender que a arquitetura, ela não é elitista. A arquitetura, ela é vivência. Todo mundo vive ela. Todos os dias nós estamos vivendo ela aqui nesse momento, né? Mas isso não é difundido, a gente não conversa sobre isso. A gente só vive isso, a gente só acontece, né? Então, assim, é importante a gente estar presente nesse momento falando sobre, né? Perceber, fazer as pessoas terem essa percepção que isso faz a diferença para elas. Eu acho muito bacana, a gente já está caminhando para o final, Rafa, mas eu lembrei enquanto você falava, eu fiz um treinamento, deve ter um ano e pouco, sobre experiência do paciente pensando realmente no ambiente hospitalar. E teve uma arquiteta que deu uma palestra, ela dando alguns exemplos sobre o pronto-socorro de um hospital. E aí ela trouxe algumas fotos de hospitais do país. Aí ela falou assim: olha o poder também da neurociência na arquitetura. Então, tinha alguns quadros que eram imagens abstratas. Inconscientemente, a gente fica agitado, porque você não consegue compreender o que está naquele quadro e você vai ficando agitado. Do lado tinha um café, a parede do café era vermelha e tinha detalhes laranjas. Ela falou que isso também te dá uma Sim. sensação de euforia. E aí tinha relógio. Você olhava para o relógio e você percebia o tempo que estava demorando para chamar a sua triagem. Então, são pequenos detalhes e que ninguém pensa. E aí ela mostrou que depois de um tempo eles fizeram, né, um retrofit naquele espaço, trocaram disposição de poltronas até assim. A poltrona, ela não ficava virada para o guichê da recepcionista. Porque se porventura não ocorre, a recepcionista não estivesse chamando, estivesse jogando o tigrinho, você não via. Então eles viraram a poltrona para um outro lado e a recepcionista... Gente, diminuiu em 30% os saques do pronto-socorro. Olha que coisa maluca, mas como que eles perceberam isso? Eles chamaram um arquiteto para ver com o olhar de fora. E a gente não pensa isso no dia a dia, né? Não. Então, é muito bacana. Se a gente fosse pensar agora, Rafa, você precisasse montar... É que são ambientes muito distintos quando a gente fala do corporativo. Um tobogã jamais caberia dentro de uma área hospitalar, Certo. né? Até porque a gente precisa que cumpra os 10 minutos do café e volte para atender os pacientes. Mas...
como que você pensaria? Vamos pensar assim, um escritório, basicamente administrativo, onde a jornada ali é às 8 horas. O que você acha que seria um diferencial, além do que a gente falou, seria o seu escritório dos sonhos? Então, Rafaela, arquiteta, né, já requisitada internacionalmente, precisa de uma sede da sua empresa. O que você ia apostar? Olha, a primeira coisa que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que é muito importante é a iluminação natural. Poder olhar para fora e entender a passagem do tempo de forma que ela acontece de fato é muito importante para o nosso corpo. E isso é uma outra conversa, mas a gente precisa entender que olhar para fora e ver elementos da natureza faz toda a diferença para as pessoas. Então, assim, se eu pudesse ter um escritório hoje, eu faria grandes janelas, grandes aberturas, com uma vista muito agradável. E se eu não pudesse ter essa vista agradável, né? Porque a gente está falando de grandes centros aí, que eu trouxesse os jardins, ou que eu trouxesse um jardim de inverno, né? E essa percepção de sensação de passagem de tempo. Tons amadeirados, né? A gente falou aqui sobre a natureza, mas o humano gosta da natureza. Faz diferença para ele. A gente tá muito acostumado aí com as linhas retas, mas o orgânico, ele atrai mais, né? Eu vou até fazer uma pergunta para vocês. O que tem na natureza que é linha reta, 90 graus? Vocês já viram alguma coisa? Pois é. A gente inventou 90 graus, né? Então, o orgânico, ele é muito mais agradável, ele é muito mais intimista, ele é muito mais gostoso de estar. Então, assim, o amadeirado, os tons da natureza fazem a diferença nessa ambiência. Então, eu traria cores neutras, claras, madeira, a natureza, como eu disse, uma iluminação difusa, né? E a parte de estar ali, que as pessoas gostam, né? Pra gente poder ter um momento de distração. Eu, particularmente, eu funciono um tempo, e a grande maioria das pessoas sem, né, foco, e dali a pouco eu quero uma distração positiva. Então, lugares que eu pudesse olhar, né, com essa distração positiva. E posso só fazer um acréscimo do que você disse, que eu achei muito interessante sobre esse estudo da saúde. Eu, né, tive recentemente a oportunidade de fazer, né, a arquitetura hospitalar, e a gente trabalhou com pessoas assim incríveis, falaram muito sobre neuroarquitetura, sobre a humanização da arquitetura, enfim, vários itens, e realmente, isso que você falou é incrível, como a disposição do mobiliário faz toda a diferença no comportamento das pessoas. Eles usaram até um exemplo de como você quer que as pessoas se comportem no ambiente. Você vai colocar todo mundo muito próximo, porque todo mundo muito próximo num pronto atendimento, né? Todo mundo enfileiradinho, a pessoa olha pro lado e fala assim, tá demorando, né? E aí ele começa a gerar um motim. Tá demorando, as pessoas começam a ficar unidas. Não, você quer que aquelas pessoas fiquem mais esparsas, que você sabe que, né, você, né, não quer que elas fiquem juntas. Bota as cadeiras mais desconexas, não deixa elas ficarem muito próximas, não, que essas pessoas não vão interagir entre elas. Olha onde nós estamos entrando. Não coloca a cadeira perto para as pessoas não interagirem, para não gerar um motim no teu trabalho. Olha o nível. É incrível, não é? Gente, é sensacional. Sensacional. E tem um outro caso, esse eu acho incrível, que me contaram. É uma pessoa que era uma light designer, que estava me dando aula, e ela falou que era um hospital do Rio de Janeiro. Nascia as crianças lá e trocaram a iluminação, né? Tava cheio de problema, trocaram a iluminação e começou. Toda criança nascia lá, nascia com icterícia. Toda criança. O que é icterícia? Você olha... Não é um diagnóstico clínico, não é uma coisa que você faz. Ai, gente. Todas as crianças, ninguém liberava as crianças. Todas as crianças nasceram com interesse no hospital. Não, mas não é possível. Todas as crianças nasceram com interesse. Chamaram, galera. Gente, essa luz aqui, o fator de índice de reprodução natural da luz, que é um fator lá que tem que ser acima de 70, acima de 90, estava abaixo de 70, causando uma percepção errada, e todas as crianças estavam ficando dentro do hospital, pegando vagas que não precisaria, estava lotado. Olha o nível do negócio quando a gente fala de arquitetura. Gerenciamento Um de adendo lei. aqui, um adendo. Não. Empresas. Vamos lá, vocês entenderam agora Eu cheguei que a num caos, ambiência né? não é custo, é investimento? Isso que eu ia falar. Olha a minha mente, porque eu já fiquei um tempinho na hotelaria, gente. Tati,
Um abraço, Tati. Me ensinou tanto. Aí você pensa o gerenciamento de leito. Louco, a família ali, ó, porque precisa. Aí você tá ocupando leito, você tá gastando com lavanderia, né? Sim. É só porque a luz estava errada. Ó, a gente tá caminhando pro final, mas a gente vai lembrando as coisas, não pode perder. Sabe o que eu lembrei, Fer? Esses dias eu fui num café. Um café sensacional, um ambiente gostoso. E quando eu percebi, eu já tava há muito tempo lá. Gastei mais do que eu deveria no café. Aí falei pra Fernanda, Fernanda, adorei o lugar, mas, né, acho que a gente vai ter que esperar um 13º pra voltar lá, porque gastou demais. Um ambiente tão gostoso, e a Fer trouxe, ó, um olhar, e eu queria que você compartilhasse, Fer. Eu falei pra ela, as cafeterias, elas usam as luzes baixas exatamente com o intuito de trazer mais conforto, Exato. fazer com que o cliente fique ali mais tempo, aumente o ticket médio, Exato, né? exato. Assim como os shoppings têm aquela luz forte exatamente para ter uma alta rotatividade, porque na parte onde tem a parte de circulação. alimentação, o intuito deles é que a pessoa tenha uma alta rotatividade, come e vai embora, come e vai embora. Então, por isso que é uma luz que a gente não tem vontade de ficar muito tempo. E o frio, né? Aí você usou até o ar. Quando eu falei lá, tava um ambiente tão gostoso, você não queria ir embora. Exato. O ambiente de um ar-condicionado de shopping também é muito gelado, então você não vai querer ficar muito tempo ali. Alguns até usavam. Alguns shoppings antigamente usavam muita técnica de tirar toda a iluminação natural, justamente para você tirar essa percepção de tempo que você estava gastando andando pelos corredores e se dispondo a gastar ali. Então, assim, realmente, gente, a gente vive a arquitetura a todo momento, a gente é influenciado pela arquitetura a todo momento, a gente só não consegue entender. Né? A gente só não consegue entender isso porque não é uma conversa que a gente tem sempre. Mas nós estamos influenciados Muito. todos os momentos. E eu acho legal porque, assim, acho que a gente tem entrado num contexto geral da vida, igual você falou que a ambiência da onde a gente tá, onde a gente mora e tudo mais. E aí, pensando na parte corporativa, o quanto a experiência tem feito parte do dia a dia da gente e a percepção das pessoas para olhar para a experiência. Experiência como cliente, experiência de colaborador, né? E é legal a gente trazer esse tema que aí casa com tudo isso que a gente tá falando, com tudo isso que a gente tá Exatamente. vivendo, que de fato, como é o poder da ambiência na nossa vida. Muitas vezes a gente associa a outras coisas. É um estresse, isso são as pessoas. E muitas vezes não é. É verdade. Eu acho que, seguindo o seu raciocínio, a ambiência, a arquitetura, ela é a linha final, ela amarra todos esses conceitos corporativos da experiência, né? Ela nasce com ela, né? E termina com ela. Porque, assim, você gera um conceito do que você quer a sensação, e aí nasce um projeto da sua percepção do que você quer com a sensação. Mas se ele não for bem executado, aquilo que você se propôs também não funciona, né? Então, realmente faz todo sentido isso que você falou, Fer. Realmente é muito importante. E fique como dica aí, né, para todo mundo que assistiu, para os gestores aí, pensando de fato nesse poder da ambiência, que dá para a gente fazer coisas muito boas, positivas, com baixo investimento. Sim, com certeza. É só a gente, às vezes, sair da casinha, mudar a nossa percepção, a forma em que a gente, de fato, olha para o ambiente, olha para como é o comportamento das pessoas dentro daquele ambiente e pensar no que a gente quer levar para as pessoas. E eu acho que fica também de dica, igual que a Rafa falou. Talvez a empresa não comporte hoje ter no seu quadro de profissionais um arquiteto exclusivo. Né? Mas tem tantos profissionais no mercado, contrata uma consultoria. Né? Às vezes. Exato. Então, surgiu um novo projeto, eu vou precisar aumentar meu quadro. Gente, é tão ruim a percepção de um colaborador chegar. Você não tem a mesa, onde que eu vou ficar? Não tem a mesa, não tem. Não, mas a gente vai colocar a mesa aqui, mas não tem o cabo de rede, não tem. Exato. É uma sensação que não é bacana. Então a gente consegue, com o olhar desses profissionais, já deixar meio que engatilhado, né? Sim. Então, quando você precisar, você pode fazer isso para trazer essa sensação de organização. E agora, eu finalizando, é o que a Rafa falou, a gente vive a ambiência. Talvez, quando a gente ouve a avó falando, tá num dia difícil, vai arrumar o guarda-roupa.
que a gente organiza as coisas e o negócio flui, às vezes é isso, né? Talvez tá faltando a gente organizar melhor algumas coisas dentro da nossa rotina para que o processo ele flua de maneira mais leve. Exato. Ai, Rafaela, acho que a gente poderia ficar horas aqui te ouvindo, né? Ah, gente, obrigada. Eu disse pra vocês, estava muito tensa pra não falar nenhuma bobagem, mas eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu sei como isso é um projeto muito importante pra vocês, então é uma honra estar aqui, dispondo do tempo de vocês para comigo. E eu espero que eu tenha contribuído de forma, assim, real com as pessoas, né? Que elas realmente possam entender que a arquitetura, ela é vivida a todo instante e que ela é acessível a todo mundo, né? Hoje a gente tem muito Instagram, a gente tem muita gente trabalhando falando sobre isso e que o corporativo, estar naquele local faz toda a diferença ter um ambiente bacana para a gente alcançar as metas. Empresas, escutaram isso? Por favor, ouve esse episódio pelo menos, né? Ô, Rafa, fala o seu arroba. Gente, agora a Rafa, ela começou com um projeto também, ela dá dicas, porque a arquitetura é um dos ramos, vocês viram o currículo dela, né? E às vezes ela dá umas dicas tão bacanas, então sigam ela, Rafa, deixa aí, faz o seu jabá. Ai, gente, não estou acostumada, vamos lá. Bom, gente, meu Instagram é Rafaela De Rico, né? @Rafaela De Rico. Lá eu falo um pouquinho sobre a minha vida, meu dia a dia, minha maternidade, arquitetura de saúde. E é isso. Se vocês quiserem me seguir, eu tô por lá. Esses dias ela deu uma aula tão bacana sobre a parte da rouparia. Sim, eu dei. A gente conversou sobre rouparia, sobre como a localização do abrigo de roupa limpa faz diferença. Falei um pouquinho, né? Como eu disse, sou a coordenadora de Facilis, então aí entramos no Mercado Livre de energia, O falando seu sobre post do outras abrigo coisas. da Lorena? Ai! Quem me segue viu, né? Eu levei minha filha na empresa, aí a Lorena viu como que tá escrito na porta. Lá tá abrigo temporário. Aí passei com a minha filha, aí ela olhou e falou assim: Ô mãe, é aqui que vocês descansam? Eu falei, por que ela? Abrigo temporário. Eu falei, filha, você é um gênio, mas não é. Não era o abrigo temporário de roupas. É realmente, gente, a arquitetura ela é muito legal, né? Posicionar. A gente começa na posição do ambiente, né? Que a gente falou aqui já quando ele tá na cor, né? Mas a arquitetura raiz é o layout. É pensar no fluxo, né? É resolver fluxos. A arquitetura começa nisso. E é incrível. Quando você começa a estudar, você não quer parar de falar, como eu estou fazendo agora. Então, enfim, gente, muito obrigada mais uma vez. Foi uma grande honra estar aqui. E se quiserem me chamar para voltar para outro assunto, se a gente falar de manutenção, facilities, eu tô aqui à disposição. Rafa, muito obrigada. E sabe o que é mais gostoso? É ver quando a gente conversa com pessoas sobre um tema que aquilo ela vivencia com tanto prazer, com tanto carinho. Você tirou as palavras da minha boca. Esse projeto do podcast, a essência dele é a gente trazer temas com verdade. Eu e Fernanda, a gente se segura muito, até para não passar tanta verdade assim, né? Mas a gente vê quando o olho do profissional brilha, né? Verdade. E o seu brilha. Ah, gente, obrigada. Eu gosto bacana. muito de fazer o que eu faço hoje. Eu me descobri nessa área e eu me descobri, tá? Mas o João Pedro, meu marido tá aqui, ele sempre fala que eu falava na faculdade que eu ia trabalhar com hospitais, com saúde. Eu não me recordo disso, mas hoje acho que faz muito sentido eu falar disso na época. Ó, fica uma deixa. A gente tem outro arquiteto aqui, tá, gente? Hoje ele não quis aparecer, mas pode ser que numa próxima. Ah, inclusive, deixa eu fazer esse favor pra falar no meu jabá. Inclusive, quem precisar de projetos de arquitetura em saúde, agora eu sou um profissional pelo Albert Einstein, então, por favor, sigam lá nas redes sociais. Se precisar do Simões Arquitetos também, a gente tá à disposição. Eu amei, porque o Olha, episódio arrasou. da Rafaela vai trazer tanto patrocínio, gente, que eu vou marcar todos os arroba dessas empresas. Tá certíssima. Não é isso, A gente tá né, Fê? precisando, inclusive, se você quiser ser nosso patrocinador, É. ó, só clicar ali no WhatsApp que tá, ó, no... Segundo no link semestre, da bio. nós vamos vir com muitas novidades. Exatamente. E é isso, Fer. Mais um episódio sensacional, né? Arrasamos. A Rafaela deu uma aula aqui. Que fique a maravilha. dica, empresas. E é isso, chegamos ao nosso fim. Agradecemos por todos vocês que chegaram até aqui, que nos assistem, que nos acompanham. E, como sempre, curtam, compartilhem, comentem. É muito importante o feedback de vocês, pra gente saber onde a gente tá acertando, onde a gente tá errando, o que vocês acharam do episódio, assim como dicas pra gente trazer aí de temas para as próximas vezes. E pessoas também que vocês queiram assistir aqui com a gente. Sim. Qual que é a hashtag que a gente vai deixar pra saber quem assistiu até o final?
Ambiência. Ambiência? Ambiência. Então tá bom, só pra gente saber depois que for até o final. Tchau, pessoal.